estamos aí, então, vamos começar, então. O que acontece, pessoal? De acordo com o que a gente tem no nosso cronograma, né, nas nossas aulas, dá para acompanhar aqui, até tenho separadinho, nós temos aí o último, como diria para vocês, assim, mês de junho, né? Estamos aqui. Mês de junho. Hoje é dia 24, daí do dia 1º de julho, quinta-feira da semana que vem, a gente tem prova, tá? Então, tá tudo bem encaminhado, já fizemos o trabalho. Se alguém não fez o trabalho, por favor, pessoal, o trabalho tá aqui, ó. Tá lá no Moodle, né? Só ir alguns dias para trás, na aula 6 do dia 27 de maio, tem o link que dá para vocês darem uma olhada no trabalho, o que tem que ser feito, tá? Inclusive tem a aula gravada aqui de como que foi feito. Tá aqui processo, porque foi uma aula em que foi junto as duas turmas de processo civil com o processo do trabalho. Tranquilo? Feita esta consideração, e como nós estamos aqui, veja, aula 9 realmente de trabalho. Considerando que a gente ainda tem o bimestre, aula 10, então mais feriado, nós estamos aí com um bimestre quase de 3 meses, tá, pessoal? E o primeiro bimestre também foi desta forma. Então, como a gente tem um programa, a gente está com coisa bem encaminhada, bem para frente, até eu não sei como é que funciona com relação aos outros professores, mas eu digo que, para mim, as aulas online, o conteúdo anda mais rápido porque vocês falam menos, né? Então, é uma tristeza, porque a gente tem menos contato na sala, produz muito menos porque não tem a participação de vocês. Então, eu me dou o luxo na aula de hoje de não tratar de conteúdo novo, porque o nosso conteúdo está bem adiantado, bem em ordem, bem tranquilo, né? Nós já tivemos ainda o cuidado de pegar, né, uma aula já passada, já encerramos a questão dos trabalhos, apesar de se alguém ficou para trás, como eu falei, é só ir lá no Moodle e me avisar que fez depois, tá? Então, hoje, qual que é a ideia? A ideia é fala lá como vai ser a prova, tratar como vai ser a prova. Como nós já fizemos um trabalho valendo 3 pontos, pessoal, a prova que vocês têm para fazer pela frente, ela vai valer 7 pontos. Como que funciona uma prova 7 pontos minha? As minhas provas, elas são um pouco objetiva e um pouco subjetiva. Então, nós vamos ter 10 questões, 5 pontos por meio de questões objetivas, e nós vamos ter 2 pontos por meio de questões subjetivas. Pode ser 2, pode ser 4, pode ser 3, provavelmente umas 3 questões subjetivas. Tá? Dentro do conteúdo que a gente está tratando, dentro do conteúdo que a gente está trabalhando. Então, hoje, não tem aula necessariamente. Hoje, a ideia é colocar. Para ficar fácil para vocês, eu coloquei no Moodle qual a matéria para a prova de Direito Processual do Trabalho. E aqui estão os tópicos. O que eu pretendo fazer hoje, pessoal? Então, já vimos aqui qual que são os dias, como funcionam. Então, nós começamos lá na primeira aula que está para a gente, que é a resposta do réu, na apresentação, o que nós falamos nela, pessoal? Vocês vejam aqui, existem 5 aulas, 5 conteúdos que eu separei que precisam ser importantes dentro daquilo que vocês têm. Resposta do réu, por exemplo, nós não conseguimos falar em uma aula apenas, nós usamos 2 aulas para falar disso. Teve uma aula que falou só da audiência, então tem algumas aulas que eu não coloquei aqui, porque a gente realmente tem muito conteúdo. Tá? E eu estou fazendo este apanhado, esta fixação, né, levando em consideração exatamente isso que está aqui no Moodle, porque eu vou fazer a prova olhando para isso, vou fazer as questões subjetivas olhando para isso, para que vocês tenham aí digamos assim, um norte para saber o que pode ser cobrado de vocês na prova. Ok? Então, quando nós falamos em resposta do réu, nós lembramos que a resposta do réu, normalmente, ela é uma contestação, onde se apresenta a defesa, eventualmente pode ter algum pedido, que vai ser uma reconvenção, e nós temos ainda a possibilidade de apresentação de exceção, de impedimento, suspeição ou de incompetência relativa. Questão simples de direito do trabalho. Via de regra, o prazo para apresentação da defesa é na audiência, né, do processo trabalhista.
Atualmente, nós estamos aí por conta da pandemia, com a audiência online, então as audiências não estão necessariamente, as defesas não estão necessariamente acontecendo em audiência, depende de cada vara, né? Mas vocês podem olhar hoje, aqui em Ponta Grossa, a maioria deles está chamando para uma audiência de conciliação online e não acontecendo audiência. A conciliação desta audiência começa a fluir desta audiência o prazo de 15 dias para apresentação da defesa, tá? Mas o prazo está aqui, como é que funciona, e a gente fala de uma forma bastante importante de dois princípios próprios da contestação trabalhista e que são aplicáveis a qualquer defesa, tá? No processo trabalhista, pela natureza de ele ter vários pedidos sendo tratados no mesmo processo. Mas isso é uma coisa relevante, importante em todo o processo. Então, como princípio da concentração, nós temos o princípio da concentração, que deve ser, na contestação, concentrados todos os argumentos da defesa, porque, eventualmente, uma defesa genérica não é aceita e você vai sucumbir em todas elas, né? Então, nós falamos características, que ela normalmente é negatória, que só posso fazer pedido na reconvenção, que o juiz tem seu leque de conhecimento aumentado por meio dela, né, que eu devo combater as causas de pedir por meio dela, que dentro da contestação nós vamos ter exceções e objeções, trazendo sempre que objeção é aquilo que o juiz pode conhecer de ofício, e exceção é aquela matéria que pode ser alegada apenas por interesse das partes, tratando-se de matéria de ordem processual, né, que nós vamos ter defesas processuais de ordem peremptória, que uma vez conhecida acabam com o processo. Nós vamos ter defesas processuais de ordem dilatória, que é aquelas que são reconhecidas, são corrigidas e o processo continua, ou seja, que apenas dilatam o prazo de duração do processo. E vamos ter ainda as defesas substanciais, as defesas de mérito, que vão atacar diretamente a causa do pedido apresentado na petição inicial. A única regra que a gente tem com relação à forma de fazer a contestação é que antes de atacar o mérito, nós temos que atacar as defesas processuais. Excepcionalmente, né, nós vamos ter a incompetência relativa, o impedimento e a suspeição, que pode ser apresentado no processo do trabalho. Temos preliminares, defesas processuais arroladas no Código de Processo Civil, no artigo 337, né, um número específico de defesas que tem que ser alegadas como preliminares. Não vou entrar em uma por uma delas, porque isso aqui é muito mais matéria de direito processual civil, mas os senhores devem saber disso, já devem ter estudado isso, tá? Inclusive não só comigo. Tá? E uma coisa muito importante, principalmente quando a gente fala de preliminares, quando a gente fala de conexão, perempção, coisa julgada, é saber identificar uma ação. E como que eu identifico uma ação, para saber se ela é igual a outra? Não é o nome, não é o advogado, não é o lugar, e sim quem são as partes, qual é a causa do pedir e o pedido. Às vezes eu mudo o nome da ação, mudo o advogado, mudo tudo, né? Mudo a fonte da petição, né? Mas é o mesmo processo. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Se os três elementos, partes, causa de pedido e pedido, for o mesmo, nós estamos diante do mesmo processo. Se forem dois elementos dos três repetidos, nós estamos diante de uma posição conexa, que pode ser conexa, juntada com outra para ser julgada. Daí aqui eu tenho aqui que pode ser apresentado como defesa depois, aquilo que é superveniente, ou aquilo que o juiz conhece de ofício, ou está expressamente autorizado em alguma legislação. Alguma coisa com relação à reconvenção, que a natureza da reconvenção é de uma ação nova, né, e que ela é absolutamente independente da inicial, né? Tem suas características, peça única, as peculiaridades, mas não são coisas muito relevantes. É muito relevante a questão da revelia. Revelia é o quê? É o réu devidamente citado que não apresenta resposta, que não se defende. Então, o réu tem o ônus de se defender. Se ele não se defende, o processo corre revelia contra ele, né? Revelia é uma espécie do gênero contumácia. Contumácia é aquela questão de você dever fazer alguma coisa e não faz no processo. Pode ser tanto o autor quanto o réu. Intimado, o autor não faz, ele é contumaz. Citado, o réu não faz, ele é contumaz e revel. Tá? Então, revel é um gênero e revelia é uma espécie. Só o réu pode ser revel. Tá? Só o réu devidamente citado pode ser revel.
Efeitos da revelia. Uma vez que ocorre a revelia, a gente tem que presumir ser verdadeiros os fatos alegados. Ah, só os fatos? Só os fatos. Agora, o juiz também não é obrigado a reconhecer coisas absurdas, tá? Então, dentro dos limites do processo, dentro dos limites do bom senso, reconhece por verdadeiro tudo aquilo que foi alegado. E, além disso, não tem necessidade de intimar o réu mais. O réu o processo vai correr independente da intimação do réu. Tranquilo? Isso aqui é a primeira aula. Temos ainda 4 que são mais simples. Daí a gente falou disso, que é importante saber de prova. O que é prova? São os meios utilizados para formar o convencimento do juiz. Tá? Então eu tenho que direcionar a prova ao magistrado para quê? Para convencer ele de que aquilo que eu estou narrando na petição inicial ou que eu estou narrando na contestação é o verdadeiro. Tá? Então, o caráter dela, ela é processual, pode ser direto ou indireto, dependendo da forma com a qual ela se relaciona com os fatos, com fundamentos, pedidos formulados. Nós vamos ter prova pessoal, que é produzida por meio do depoimento de uma pessoa, ou real, que é por meio do exame de uma coisa, uma verificação, apresentação de algo, de um documento, por exemplo, seria uma prova real. Nós vamos ter provas orais e provas escritas, que é lógico a diferenciação, né? O objeto da prova são os fatos controvertidos. Sempre o magistrado, antes de iniciar a instrução processual, a produção das provas, né? A instrução é dar instrumentos para que o processo seja julgado, aí que vem a expressão instrução processual, né? Sempre antes de começar a fase de produção de provas, a fase de instrução, o juiz deve fixar os fatos controvertidos. Por quê? Porque são sobre estes fatos controvertidos que cabe a produção de prova. Então, quando eu vou fazer uma pergunta numa audiência, eu tenho que saber se aquilo está dentro do fato controvertido. Se não tiver, a outra parte pode ser insurgir, o juiz pode simplesmente não fazer a pergunta. Ok? Então, tem que ser, a prova se volta aos fatos controvertidos apenas. A quem se destina ao juízo pela necessidade de convencimento dele e ele deve fundamentar sua decisão. Então, a prova se destina ao juiz para gerar convencimento nele e possibilitar que ele utilize a prova para fundamentar sua decisão. Daí nós temos fatos que não precisam ser provados, os notórios, aqueles que foram afirmados por uma parte confessados pela outra, os admitidos como incontroversos, ou que limita a presunção legal de existência ou de veracidade. Né? Daí nós vamos ter documentos, perícias, inspeção judicial, testemunhas e audiência, depoimento pessoal das partes, que é produzido os 2 vermelhinhos aqui na audiência de instrução e julgamento. Inspeção judicial é quando o juiz vai até o contrato da coisa para fazer dos seus sentidos uma forma de prova. Ele vai ver e dita para o escrivão as suas percepções. Perícia é quando o juiz precisa de conhecimento técnico específico sobre determinada matéria, ele vai lá e nomeia um perito para fazer isso. E prova documental é quando a gente tem um documento elucidando aquilo, tratando especificamente daquilo. Tudo bem? Então, isso aqui nós falamos com relação à instrução, a questão do conceito de prova. Temos mais uma aula? Temos. Falamos da audiência, como é que funciona a audiência, quais são os horários em que ela pode acontecer, né? Que ela é pública, que todavia pode ser em segredo de justiça, que tem que ter pelo menos 5 dias entre a intimação e a data da audiência, né? Que o local e horário de duração deve ser a sede do juízo, que vai acontecer das 8 às 18, nos tribunais das 14 às 17, que deve estar presente as partes na hora marcada, que atrasando mais de 15 minutos a audiência, as partes poderão retirar-se, né? Que não existe tolerância de atraso, que a audiência una sempre deve ser una e deve ser na sequência, no entanto, cada vara faz de uma forma específica, né? Que o seu comparecimento na audiência é obrigatório, dependendo da citação e intimação, né? E tem consequências diversas do autor para o réu. Para o réu ocorre a revelia, para o autor, muitas vezes, o processo é simplesmente arquivado. Tá? Na ordem que você vai ouvir as pessoas na audiência, primeiro a tentativa de conciliação, daí vai ouvir o perito, se for o caso, ouve-se o autor, o réu, testemunhas do autor, testemunhas do réu, alegações finais, primeiro do autor, depois do réu.
ok? Depoimentos, tal, confissão, reconhecimento do pedido, coisas simples. E, por final, razões finais. Razões finais são argumentos que as partes têm, que acham importante, que vão declarar em audiência para constar do termo. Então, o artigo 850 da CLT esclarece que essas alegações finais, essas razões finais devem ser deduzidas num prazo de 10 minutos no máximo. Tá? Que são razões finais remissivas, é aquilo que normalmente se faz nas reclamatórias trabalhistas, que é remeter-se àquilo que já foi tratado no processo. Okay? Então, eu sou remissivo, eu recoloco todos aqueles argumentos colocados antes. O que mais eu tenho, pessoal? Tenho fase decisória. Fase decisória, basicamente, é a sentença. Né? Nós saímos de um processo monista para um processo dualista, onde eu tenho apenas um processo, não tenho mais cumprimento de execução de sentença, eu tenho cumprimento de sentença. Falamos com relação a isso, lembrando a ideia lá do processo civil, que existem duas espécies de sentença, que é a terminativa, que não julga o mérito e apenas põe fim no processo, né? E a definitiva, que é aquela que analisa efetivamente aquilo que foi formulado, aquilo que foi pedido. Mérito é aquilo que precisa ser tratado, solucionado pelo juízo, aquilo que está lá no pedido da petição inicial, né, ou no pedido da contestação, né, ou em convenção. Daí nós temos aqui quando que acontece sentença sem resolução de mérito, quando que acontece sentença com resolução de mérito, né? Coisas que eu não vou repetir porque vocês estão carecas de saber. Tem que ter numa sentença relatório, fundamentação, dispositivo, tá? Classifico sentenças, né? De acordo com a natureza, declaratória, constitutiva ou condenatória, e ainda podendo existir, segundo pontos de Miranda, sentenças mandamentais e executivas lato sensu, que é aquelas execuções assim um pouco mais abrangentes que não se fundamentam num título simples, um pagar, alguma coisa simples, né? Temos como consequência direta das sentenças condenatórias a hipoteca judiciária, né, que é aquela decisão que condena alguém a pagar alguma coisa, coloca seus bens imóveis como garantia dessa obrigação. Por isso, hipoteca. Hipoteca é garantia real sobre o bem imóvel. Tá? Defeitos de unidades da sentença. Nós classificamos a sentença de acordo com o pedido. E vou dizer que ela é extra petita quando o juiz julgou algo que é diferente do que foi pedido. Ultra petita quando foi além do que foi pedido, e citra ou infrapetita quando o juiz não julgou todos os argumentos que foram colocados na petição inicial. Tá? A intimação, teoricamente, a sentença deve acontecer em audiência e, por conta disso, as partes deverão ser intimadas em audiência. Se, por acaso, não acontecer isso, vai ter que acontecer uma intimação específica para isso. Tá? E peculiaridades. Existe um juiz de retratação? Sim. Quando existe uma argumentação com relação um recurso que não resolva o mérito, pode ser feito um juiz de retratação, que é o juiz ver o recurso, não, eu realmente errei, ir lá e mudar o conteúdo da decisão. É normal? Não, principalmente na justiça do trabalho, é muito incomum que isso aconteça, ok? Mas existe a possibilidade, a gente tem que tratar. Falando daí do nosso último tema, seria a sentença. Sentença é o quê? Aquilo que põe fim no processo no primeiro grau de jurisdição, na fase de conhecimento. Tá? Então, peculiaridades. Pode ter uma sentença que condena a uma emissão de vontade? Pode. Né? Vai suprir isso. Então, o sujeito tinha que dizer se concorda ou não concorda, o juiz vai dizer por ele. Tá? Pode ter sentença condicional? Não, não pode. Né? O Código de Processo Civil exclui. E, normalmente, as sentenças sim se dividem em capítulos para efeito de ficar mais didático, mais prático, mais funcional. Principalmente as trabalhistas, onde diversos pedidos são formulados e, normalmente, o magistrado separa a sentença de acordo com cada um dos pedidos formulados. Né? Fatos supervenientes tem que ser tratado oportunamente, verificar se realmente vai alterar, se não vai alterar, qual é o conteúdo da ação. Então, o juiz vai ter que tomar conhecimento disso, e se não é matéria que ele pode conhecer de ofício, ele vai ter que suscitar a parte para ver o que pode acontecer. Temos aí a coisa julgada como algo garantido na Constituição, é o artigo 5º de garantia fundamental previsto na Constituição, que é aquilo que foi julgado deve ser mantido daquela forma. Então, uma coisa julgada não é um efeito da sentença, mas sim uma qualidade que ela obtém. Passado um certo tempo, nós obtemos a coisa julgada. Tá? Por quê? Porque aquilo que foi decidido por meio do processo judicial, ele não deve ser alterado. Nós temos que ter, isso aí é o fundamento básico da nossa segurança jurídica. Né? Então, daí aqui algumas peculiaridades com relação à sentença,
né? E vamos ter limites aqui, peculiaridades com relação a uma coisa julgada, limites da coisa julgada, são questões prejudiciais, algo que foi discutido no meio do processo pode fazer parte da sentença? Se for requerido, sim. De eficácia preclusiva, ou seja, ocorreu a coisa julgada, não se discute mais dentro daquele processo. A justiça da decisão, não tem nada a ver, o processo é direito, não é justiça. Né? Limites objetivos é aquilo que foi parte do pedido, e legitimidade extraordinária não tem nada a ver com aquilo que foi julgado no processo, porque ele está representando uma pessoa que não é ele. Relativização da coisa julgada é uma exceção à regra, normalmente nós temos a coisa julgada como garantida especificamente. No entanto, podemos afastar a coisa julgada por meio de uma ação decisória, uma ação de impugnação, um cumprimento de sentença, ou ainda uma ação declaratória de ineficácia. Tranquilo? Vamos dividir coisa julgada em coisa julgada formal, quando ela faz coisa julgada e ela impede que a matéria seja rediscutida apenas dentro daquele mesmo processo, e vamos ter coisa julgada material, quando a coisa julgada, a figura acontece e impede que a matéria seja rediscutida naquele ou em qualquer outro processo. É isso aqui que nós estamos buscando por meio do processo judicial, resolver uma coisa de uma forma definitiva, tá? Sentença homologatória? Pode, sim, não, relativa, discussão. Então, aqui é meramente uma discussão. Pode ter, mas não é o nosso objetivo. Relativização da coisa julgada é uma exceção à regra, por exemplo, uma ação de investigação de paternidade em que obtém um novo documento, uma nova prova, uma coisa assim. Então, a relativização da coisa julgada é uma coisa que é possível hoje, principalmente pelo avanço da ciência, no entanto, é uma exceção à regra. Ok? Por quê? Porque a gente ainda trabalha com a regra da segurança jurídica. Então, pode existir a relativização? Pode, mas isso em situações apenas esporádicas. Tá? Tranquilo, pessoal? Acompanharam o que eu falei? Lembram todas essas aulas? Assim, eu estou colocando aqui o que está efetivamente, pessoal, deixado para vocês aqui no resuminho. Ok? Então, nesse resumo está aquele conteúdo que eu mostrei para vocês, que eu coloquei um por um, para que os senhores tivessem o contato, para que os senhores tivessem aí, tá? Como hoje a ideia é revisão, como nós já tivemos, nós estamos na 9ª aula do bimestre, né? Então, mais do que um bimestre ainda, temos prova pela frente, já fizemos trabalho, já fizemos tudo, tem um monte de gente aí correndo atrás de outras coisas. Então, hoje eu me dou ao luxo de dizer que a aula era só isso, que eu estou à disposição dos senhores para qualquer pergunta, para qualquer esclarecimento, não só aqui, vocês têm meu WhatsApp, vocês têm meu e-mail, vocês têm meu contato para conversar comigo como vocês quiserem e precisarem, tá ok? Então, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. No entanto, a aula de hoje é isso, e eu vou partir para a segunda fase, que é fazer a chamada. Beleza, pessoal? Me ajudem a fazer isso. Por favor, não precisa levantar a mão a hora que eu chamo, porque daí sai da ordem alfabética, fica mais difícil de fazer a chamada, tá? Vamos lá, pessoal. Amanda Rodrigues está aqui. Ana Paula está aqui. A Arlete está. A Cíntia está. A Cris está. A Daiane, eu não estou vendo. O Jesley também não estou vendo. O Estevão está. A Fernanda está. Presente. O Gabriel está. A Hanna está. O Iago está. Então, a Jéssica Matos está. A outra Jéssica também. O Jonathan, não estou vendo. O João Carlos está aqui. A Josiane está aqui. A Lídia, não estou vendo. Lucileide está aqui. Luiz Carlos Pedroso está aqui. Luiz Fernando, não estou vendo. Presente, professor. Está aí? Então, beleza, ótimo. Luiz Gustavo. Está ali mesmo. Luiz Gustavo está aqui.
Maria Eduarda está aqui. Tem mais gente? Até para ter, né? Maurício, Maria Eduarda. Presente, professor. Peraí. As duas Maria Eduarda estão. O Maurício está aqui. Presente. Monique está aqui. O Nilson não estou vendo. A Paola está aqui. Renata está. Thalita está. Tamires, não estou vendo. Vitor, não estou vendo. Vinícius Ferreira está aqui. E o Wesley está aqui. Pessoal, quem teoricamente eu não vi, tá? Daiane, Jesley, Jonathan, Lídia e Nilson, Tamires e Vitor. Tranquilo, pessoal? Então, chamada feita, tudo tranquilo. Pessoal, basicamente, por mim hoje, é isso, porque a gente já tem bastante conteúdo e não adianta ficar falando que está tudo gravado aqui, que vocês têm todas as aulas gravadas, está tudo de uma forma bem organizadinha. Outra coisa que é importante falar, pessoal, nós temos aí na aula do dia... A aula 6, do dia 27 de maio, foi uma atividade, tá? Então, valendo 3 pontos. Eventualmente, quem não fez, dá uma olhada, entra no formulário, tenta fazer e me avisa, fiz tal coisa. Claro que antes de fechar efetivamente a nota, eu vou dar uma conferida de novo nesse formulário para ver se tem alguém que fez e eu não lancei nota. Mas se você não tem a nota lançada, faz lá, pessoal, que a gente é uma chance que vocês têm de juntar mais 3 pontinhos ou perto de 3 pontos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo em ordem? Então, satisfeito? O que eu posso fazer mais por vocês hoje? Vocês querem tirar dúvida de alguma coisa? Não vão ficar bravos de eu dispensá-los um pouquinho antes? Tudo certo, professor. Obrigada. Se tiver que reclamar, fale ou calem-se para sempre, hein? Acho que tudo tranquilo, professor. Tranquilo? Então, muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Estudem, façam a prova e o que precisarem, contem comigo, pessoal. Tranquilo? Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, obrigado a você. Boa noite, professor. Boa noite, tudo de bom. Boa noite, professor. Tudo de bom. Boa noite, valeu.